A paz do Senhor, meus queridos e queridas, santas e santos do Senhor. Estamos aqui no nosso ponto de encontro mais uma vez para introduzir a nossa oração com a mensagem da palavra de Deus. Está em Oséias capítulo de número 1, versículo de número 2, que diz assim: Princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: Vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filho de prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Queridos, essa história me comove, porque é algo inusitado, algo diferente. Já trouxe aqui oração sobre isso, mas como estou lendo o livro de Oséias, na minha leitura, isso me chama muita atenção, comove o meu coração. Em vários aspectos. Um dos aspectos é a fidelidade de Oséias, sabe, o sentimento de Oséias e o amor de Deus. Algo prioritário aqui nessa mensagem, a demonstração de um amor de Deus sobre uma infidelidade do seu povo. O Senhor, ele faz um apelo e me chama muita atenção essas questões. Inclusive o profeta Oséias, ele era um espetáculo, porque Deus, ele muitas vezes levanta pessoas, uma pessoa com a grande resignação, pessoas que são pessoas consagradas, pessoas ilibadas, pessoas de exemplo, pessoas de postura. Essa pessoa era Oséias. Oséias era um homem que era uma testemunha viva de Deus na terra. E Oséias, ele retrata aqui de forma ímpar no Antigo Testamento o amor de Deus, sabe? A fidelidade de Deus para com aqueles que se retornam para Ele. Oséias, eu acredito que existe algo por se revelar aqui no livro de Oséias, porque nós não sabemos os detalhes, como que foi esse casamento dele com essa mulher, se por algum momento ela deixou a sua vida para que pudesse se casar com Oséias. E, no entanto, nós vemos que ela volta à vida de pecado. E ele tem filhos, não dá para saber se esses filhos são realmente filho legítimo de Oséias. Eu não tenho como saber, mas os filhos são denominados, os filhos são trazidos como mensagem profética de Israel. Inclusive o primeiro filho, que é o Jezreel, porque isso já estava denunciando, já estava ameaçando, ou melhor, já estava determinando uma sentença contra Israel, porque Deus ia visitar Jezreel. Jezreel era um local em Samaria onde ficava junto ali o palácio real, na época de Acaz, tinha. E nós vemos que esse profeta aqui, ele foi contemporâneo de muitos outros profetas que existiam no Antigo Testamento. Nós vemos principalmente pelas questões dos reis que governaram. Por exemplo, ele foi profeta na época do rei Uzias, que foi profeta Isaías, também foi, né? Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Então, ele foi contemporâneo do profeta Isaías, que também Isaías ele profetizou também nesse tempo também. Agora o profeta Oséias, ele profetiza não somente para Judá. A questão dele aqui é muito mais aqui para a parte do reino do norte, a parte do reino de Israel. Então, certamente ele viu as suas palavras se cumprir. Ele estava vivendo ao colapso do reino do norte. Ele estava vivendo aquele tempo em que ia desmoronar. Então, só olhando aqui, sem fazer muito apanhado, se a gente for
descrever, nós teremos uma história muito grande se formos buscar a fundo. Nós conseguiríamos uma grande introdução, mas só olhando aqui para o capítulo 1, nós vemos que ele teve um vasto período de atuação e ele profetizou durante aí um tempo, rei Uzias, rei Acais, Ezequias, rei de Judá. E também nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, ele traz aqui uma mensagem e retrata a situação que está Israel. Ele se reporta à situação que estava Israel, Jezreel, porque Deus ia visitar o sangue sobre Jezreel. Então, esse filho, esse primeiro filho, que é denominado como concebida pela esposa de Amós, que se chamava Gomer, o nome desta mulher, e posteriormente ele tem Lo-Ruama, né, que significa eu não te amarei mais, ou não tornarei mais a se compadecer de ti. Então, Deus aqui já estava dando uma sentença que estava no limite. Essa questão já tinha sido superada. Era uma questão em que Deus já estava determinado em cumprir. Ele não retrocederia mais ele não retrocederia mais na palavra, né? Então Deus o limite já tinha chegado a medida certa. Só que na sequência já vem ali, o menino é desmamado, já vem um outro filho, né, que chama Lo-Ami. Vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então o significado desse menino, desses dois meninos, seria um significado muito triste. Significado que vós não sereis o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então, havia ali uma situação em que o povo estava diante de Deus e Deus não ia mais se compadecer, que é o primeiro nome, Lo-Ruama. E mais interessante que também a seguir, quando Oséias ele brada e fala, contendei com vossa mãe. Tá? Só que quando ele vai falar com os filhos, ou os supostos filhos, ele trata de forma diferente. Ele não usa os prefixos desse nome. Ele não usa a sentença de maldição. Ele usa, em vez de usar Lor, Ami, ele usa a palavra final, que é Ami, que certamente significa eu sou o vosso Deus. Enquanto a outra não seria, não, Lo-Ami seria vós não sois o vosso Deus, nem vós não sois meu povo, e nem eu sou o vosso Deus. Significa Lo-Ami. Aqui a parte final certamente tem outro significado. Eu entendo que significa eu sou o vosso Deus. E Ruama significa me compadecerei de ti. Porque o Ló, né, certamente esse sufixo aqui está colocando como o inverso nessa questão. E ele fala para que pudesse chamar a atenção. Ele pede aqui um socorro dos filhos para que pudesse protestar contra sua mãe. Não é assim em que a família deve fazer? Deve acontecer um reajuste, deve haver uma correção. No entanto, foi de forma, sabe, de forma não mais revogável essa sentença dada. E o povo, ele perece por falta de conhecimento. Mais na frente a gente vai ler que o povo realmente envereda pela uma questão muito triste. Então, se alguém acusasse Oséias, mais na frente ele vai falar de forma mais contundente, mas se por acaso alguém acusasse Oséias
de ser uma pessoa conivente com a situação, uma pessoa muito tolerante, aqui também demonstra o grande amor de Deus. Não para tolerar, ter uma tolerância, porque aqui há uma denúncia desse pecado. Há uma denúncia desse pecado, há um chamamento para a correção dessa questão. Há um chamamento para a correção dessa prostituição, desse adultério. Há um chamamento para a disciplina. Há um chamamento para tratamento. Porém, esse chamamento para o tratamento, tanto de Gomer como dos filhos de Israel, isso não foi alcançado. Mas nós vemos que antes dele falar de forma mais severa aos filhos de Israel, acontece um reviravolta na sua família, porque ele embora fala de uma forma mais como se fosse uma descrição aqui do que estava acontecendo com ele, aqui no capítulo de número 2, diz para que ele pudesse novamente, no capítulo de número 3, diz assim: então o Senhor me disse, vai outra vez e ama uma mulher amada de seu amigo, porque, portanto, uma mulher adúltera, de acordo com o amor do Senhor pelos filhos de Israel, que olha para outros deuses e ama os bolos de uva. Então, Oséias ele se dirige a Gomer novamente, lhe devota amor, lhe devota carinho, lhe devota respeito e traz ela de volta para casa. Mas não foi numa situação muito, normal, porque ele tem que pagar o preço por ela. Ele tem que pagar 500 peças de prata. E ainda nós vemos que existia ainda o cereal, que ele era cevada, que ele tinha que utilizar para resgatá-la. Porque o contexto daquela época, geralmente quem sustentava a casa era o homem. E a mulher, seu marido, ela ficava desprovida do sustento. E certamente quem a iludiu, ou por quem ela foi iludida, não estava disposto mais a sustentá-la. Essa pessoa foi para o mercado de venda, para o mercado de escravo, e agora Oséias compra novamente esta mulher. Então, é muito fácil de repente acusar Oséias. É muito fácil de repente acusar a Deus. Mas que situação nós estamos? Que situação nós estamos diante de Deus? Nós vemos que Oséias ele é uma pessoa justa, era uma pessoa ilibada, era uma pessoa transformada. Ele não merecia aquela questão que Gomer estava fazendo com ele. Também, se fosse olharmos, Deus também é um Deus justo, é um Deus que não peca, um Deus amoroso, que enviou seu Filho, deu seu Filho para nos resgatar, para nos redimir, para nos purificar. Agora nós olhemos para dentro de nós qual são a nossa situação. Porque quando eu permito que minha família anda de forma desregrada, ou no caso aqui, se Oséias ele tivesse de acordo que Gomer andasse com a vida errada, ele estava sendo conivente com a situação. Nosso Deus também ele não é conivente com os erros, com os pecados das pessoas. Inclusive os sacerdotes também, diz a palavra do Senhor que eles, pelo que mostra o texto, eles não corrigiam o povo. Eles tinham desejo de praticar também o mesmo pecado que o povo praticava. Então a sentença vinha para eles também. E que Deus nos guarde, que nós não possamos expor. Tem pessoas que expõem a sua família.
de repente não vive uma vida promíscua de prostituição na questão, na questão real, na questão concreta, mas a pessoa vive se despida e às vezes a pessoa do lado, a pessoa que se diz servo de Deus, que diz propagador do evangelho, às vezes expõe a sua família, expõe a sua esposa, ali às vezes se minua e, e acha que está tudo bem. Então, assim, o que acontecia com os sacerdotes daquela época? Eles tinham desejo do pecado, eles não faziam, mas a demonstração da sua vida pecaminosa estava ali. Havia uma exposição e eles não faziam nada. Eles não reclamavam. Então, e às vezes a pessoa de repente não está vivendo uma vida de prostituição, ou às vezes a sua mulher não está traindo você da mesma forma que Gomer traía Oséias. Mas em outras questões, ela está cometendo lascívia, está se insinuando para os homens, e os homens estão desejando, de acordo com Cristo, Jesus Cristo diz que qualquer homem que atentar para uma mulher para cobiçar no seu coração já cometeu adultério com ela. Então, está numa situação triste, numa situação de calamidade espiritual. Porém, Oséias ele não era conivente com aquela situação de Gomer. Ele faz uma denúncia, ele faz uma convocação para que os próprios filhos pudessem tomar uma atitude, né? Porque estava fugindo do seu controle. E agora também ele se porta para Israel. Ele se transporta essa mensagem para Israel, que ele estava vivendo desde do simples até aquela pessoa mais letrada, e estava vivendo uma prostituição espiritual. E certamente uma prostituição física também, por que não dizer? E o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Existem muitas coisas que não têm regras, não têm padrão, e as pessoas, de uma forma dissimulada, ele anda com a vida desenfreada e diz que não tem nada a ver. Eu estava lendo nesses dias em Provérbio, capítulo de número 30, versículo de número, se não me engano, versículo de número 18, 19, que diz que a mulher prostituta, ou aquela mulher adúltera, que trai o marido, ela trai o marido, depois toma um banho e diz assim, não aconteceu nada. Tá? Então, assim, existem muitas pessoas que são corrigidas, são orientadas e dizem não está acontecendo nada. Até que acontece um infortúnio como esse, como aconteceu com Oséias, né? E aí vai passar jeito, vai para a lama, e aí a pessoa fala, eu te avisei. Só que a pessoa diz, não tem nada a ver. Não tem nada não, não tem nada não. Só que o que acontece? Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque aquele que fecha os seus ouvidos para não ouvir a lei, a sua oração também não é atendida. E ai de nós, se não formos atendidos pelo Senhor. Ai de nós, se não formos conduzidos pelo Senhor. Porque o mal se levanta com grande fúria. Então, meus amados irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus. Deixar de lado o pecado. Deixar de lado aquilo que nos afasta diante de Deus. Deixar o eu e o grande eu sou dominar. E se por acaso Deus abençoar a nossa vida, fazer com que nosso nome seja conhecido, que toda honra e toda glória seja para o Senhor. Porque existem algumas pessoas que começam, né, Deus começa a levantar e aí usurpa a glória para si. Agora querem se aparecer, querem se mostrar. Querem ser agora, atriz agora. Que Deus nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Que possamos ser verdadeiros. Que possamos guardar a palavra de Deus. Igual a irmã estava pregando a palavra de Deus hoje, dizendo que nós temos que ter duas vestes, que é a santidade e a obediência. Essas que não pode faltar. Que assim possa estar nas nossas vidas, nós possamos ter uma vida que se atina para as coisas de Deus. Que nós não possamos andar como ébrio, que possamos entender a vontade de Deus, que nós não possamos ser motivo de chacota, principalmente nesse aspecto, principalmente nesse estilo. Porque se alguém desdenha de nós porque glorificamos a Deus, porque falamos no mistério, porque somos usados pelos dons do Espírito Santo, nós somos bem-aventurados. Mas se somos desdenhados, somos
sabe, massacrado porque vivemos uma vida promíscua, ou uma vida de lascívia, de luxúria, uma vida de exposição, uma vida de pecado, de prostituição. Isso é uma vergonha. Foi o que aconteceu com a situação de Gomer, que Oséias teve que ir atrás. E feliz aquela pessoa que ainda volta para os braços do Senhor Jesus Cristo. Como está a sua situação? Voltemos para os braços do nosso Deus. Você que é irmão, você que é obreiro, que às vezes não tem a dignidade, assim como Oséias. Oséias tinha dignidade, tinha respeito, né, por Deus, porque ele tinha uma vida, as pessoas olhavam para ele e viam a vida de Oséias, uma vida impecável. Porém, quando olhava para sua esposa, via uma pessoa, sabe, degenerada, uma pessoa sem limite, uma pessoa, sabe, sem pudor. Mas era a mesma situação que o povo estava fazendo com Deus. Mesmo assim, eles queriam o afago de Deus, eles queriam a apreciação de Deus, queria ser. Mas só que o Senhor, ele abre uma carta de divórcio contra o seu povo. Naquele momento, ele estava entregando eles aos inimigos devido à sua vida desregrada. Não que não teve conselho, porque teve conselho. O próprio Oséias era um exemplo ali. Mostrava de forma contundente, de forma vívida para eles o que estava ocorrendo com os filhos de Israel. Que Deus nos guarde, que nós possamos ter cuidado de nós, cuidado de nossa família, da nossa vida, né? Porque a Bíblia diz assim que aquele que não cuida das coisas de Deus, como cuidará, ou das suas próprias coisas, como cuidará em cuidar das coisas de Deus. Que nós possamos zelar por aquilo que Deus nos entregou. Que nós possamos viver uma vida diferenciada. E Oséias, ele cuidou, pagou o preço e depois recebe Gomer de volta e o nome do Senhor foi glorificado. No entanto, ele corrigiu aquela situação. Ele se levantou contra aquela situação. Ele não foi conivente. Não foi aquela pessoa que conformado. Não. Ele teve uma atitude. Ele protestou contra essa questão. Fez uma convocação. Que nós não possamos se acovardar, se acostumar. Que possamos falar com quem quer que seja. Né? Seja com a mãe, com o pai, com o filho, com filha, com o esposo, com a esposa. Nós temos que se posicionar. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que dar respeito. Nós temos que ser respeitável. Era a situação que Gomer não era. Mas posteriormente, ela não teve outra opção a não ser voltar para os braços de Deus. Israel também, eles não teve outra opção a não ser voltar para os braços do Senhor, a reconhecer Deus como Deus soberano. E isso também acontecerá, se concretizará no futuro. E que o futuro que Deus está nos dando não seja tarde demais para nossas vidas. Que nesse tempo possamos ser alcançados. Nós vemos que aquele povo que entrou por aquele caminho, muitos deles não puderam mais retornar. Então, que nosso caminho seja um caminho ainda que possa encontrar ainda lugar de arrependimento. Porque tem pessoas que não encontram mais lugar de arrependimento. Ele vai num caminho sem volta, e o adversário vai amarrando, e ele endurece no seu malvado coração, não retorna, não reconhece, não cai em si, não volta à razão, não volta à consciência. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Oremos nesse momento. Papai bendito, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa oportunidade já, Senhor da Glória. Na viração desse dia, Senhor da Glória, onde estamos quase entrando, meu Pai, no outro dia, para a glória do Teu santo nome. Nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus. E nós pedimos a Tua bênção sobre essa família. Pedimos a bênção, meu Pai, sobre o filho do irmão Carlos e sobre o irmão Carlos, Senhor da Glória, esposo da irmã Rose, visita com poder. As pessoas que estão enlutadas, a família do irmão Vicente, visita com poder. Senhor, vai trabalhando de uma forma gloriosa, visita, Senhor da Glória, de forma espetacular. Oh, Senhor da Glória, as vidas que estão recebendo essa palavra, que possa receber, possa guardar em seu coração. Que o Senhor venha trabalhar de uma forma linda e de uma forma gloriosa. Que ele não seja um traidor, assim como o Gomes foi. Oh, Senhor, que se está sendo, possa se conscientizar. Assim como o Gomes, meu Pai, depois de sofrer bastante, certamente reconheceu e teve a oportunidade de voltar.
para os braços de Oséias. Ô Senhor, em nome do Senhor Jesus, toma em tuas mãos minha família, Sara, Laodiceia, Samuel. Visita, meu Pai. Visita com poder, me dê saúde. Visita minhas cordas vocais. Visita a minha vida, Senhor, para que nós possamos continuar propagando a tua gloriosa palavra, Senhor. Ô Senhor da glória, toma nossa vida de saúde em todos os aspectos, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Ô Senhor da glória, visita, meu Pai, meus irmãos. Visita, meu Pai, o Juscelino, a Josilene. Visita, Senhor, vai trazer na libertação. Ô a Girlene, Senhor da glória. José França, José Elton, Juscelino. Meu Pai, toma em tuas mãos a Rosana. Vai trabalhando, Senhor da glória. Trabalha em todas as vidas, naquilo que precisa ser mudado. Trabalha, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, e todo o poder das trevas seja aniquilado. Que nós possamos vencer. Que nós não possamos ser dominados, meu Pai. Ou que o adversário não possa levar a nossa mente cativa a ele, não, mas que nossa mente seja cativa de Cristo. Que jamais possamos ter um entendimento deturpado, um entendimento, Senhor da glória, ou contaminado. Não, Senhor da glória, mas que essa miséria possa estar longe de nós e nós possamos estar afagados pelo teu grande amor. Oh, Senhor da glória, porque é tu que supre a todas as nossas necessidades, não é mais ninguém. E nós não possamos ser escravos do nosso eu, mas que possamos ser servos de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, visita cada vida, os inscritos aqui nesse canal. Visita a irmã Dilma, visita a irmã Vilma, visita, Senhor, os seus pedidos de oração. O teu servo, Senhor da glória, que quer o retorno da sua família. Oh, Senhor, toma em tuas mãos. Oh, Senhor da glória, as vidas que estão sendo ensinadas. Que nós não possamos ter medo de ensinar a tua palavra, de falar a tua palavra, de viver a tua palavra, Senhor da glória. Em nome de Cristo Jesus, que nós não possamos, meu Pai, ser covardes, meu Pai. Jamais, Senhor da glória. Nem dentro da nossa casa, nem fora, e nem ensinando a tua palavra, seja na igreja, seja onde quer que for. Toma em tuas mãos, meu Pai. Que nós possamos ser firme, forte, meu Pai, na tua presença. Que essa palavra tenha um livre curso e que as pessoas sejam libertas, em nome do Senhor Jesus. Se tiver algum mal afligindo essa pessoa, impedindo dela dormir, eu te ordeno mal, saia. Em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, saia. Saia, bate em retirada em nome do Senhor Jesus. Não resista. Eu sei que o Senhor já está trabalhando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Receba a bênção, receba o perdão, receba a libertação. Neste momento, receba a restauração, a força, que somente Deus venha dominar essa casa. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que eu repreendo todo mal, saia em nome do Senhor Jesus. Que esse homem seja feliz, que essa mulher seja feliz, ou que esse casal seja feliz, meu Pai. E que não haja nenhum intruso, que não haja, meu Pai, nem o enviado, meu Pai, das trevas, ou que possa dominar essas mentes, esses corações, essas famílias, meu Pai. Oh, Senhor, visita meu irmão José Elton, dá força, dá poder para ele. Oh, Senhor da glória, visita as famílias, meu Pai, dos teus amados. Oh, meu Pai, toma em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo o poder das trevas, saia em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa de uma forma linda, de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. Oh, todos inscritos aqui nesse canal para a glória do teu nome, Senhor. E que eles possam compartilhar conosco em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Escreva aí o seu pedido de oração. Transmita essa mensagem. E vamos viver intensamente para a glória de Deus, propagando a sua gloriosa mensagem e vivendo em nome do Senhor Jesus. Amém.